Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Sabe onde fica a Unimed mais próxima? Na sua mão. Baixe o aplicativo Unimed Porto Alegre e encontre diversas facilidades como demonstrativo de imposto de renda, fatura digital, guia médico e rede credenciada, acompanhamento de autorizações e muito mais. Tudo isso em um novo visual com telas de fácil navegação. Baixe agora e aproveite essas e muitas outras funcionalidades que vão facilitar a sua vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Olá, eu sou Fernanda Appel. Está entrando no ar o programa do Consumidor RS desta semana. Um oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados no canal 520 da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangri-Lá. O nosso abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Confira nesta edição. Professora doutora em Direito do Consumidor, Cláudia Lima Marques, comenta a desregulação proposta pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em relação ao gás de cozinha. Oftalmologista, diretora técnica do Hospital Banco de Olhos, doutora Ticiana Granzotto, ela explica o glaucoma, enfermidade que não tem cura, mas é tratável. O programa do Consumidor RS desta semana está começando. A possibilidade da venda de gás de cozinha fracionado e a desconsideração da marca da distribuidora, intenção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
na opinião de uma das mais conceituadas juristas do mundo na área do direito do consumidor, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora Cláudia Lima Marques. Vai de encontro ao que preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Alexandre Appel entrevistou a especialista sobre este tema. Estamos sendo recebidos, para mim é um orgulho, pela professora Cláudia Lima Marques, que eu considero, e muitos assim o consideram também, a maior autoridade na área do direito do consumidor brasileiro, uma das maiores autoridades em direito do consumidor do mundo. Ela que é doutora honoris causa em universidades de fora do país, na França, na Alemanha. Ela estava me mostrando os mais recentes lançamentos literários dela. 25 anos de pesquisa em direito, Mercosul, direito consumidor e globalização. Está me lembrando, até falei com ela, que entrevistei o Davi Coimbra sobre como é ser consumidor nos Estados Unidos. É muito diferente. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, novo regime das relações contratuais. 9ª edição já, revista e atualizada. Esses livros já estão à venda, Cláudia? Sim, o Sobre Pesquisa é um livro para doação, né, para quando recebemos professores estrangeiros lá na URGS. É um livro que foi financiado pelo CDA, o Centro de Estudos Europeus e Alemães aqui, que recebemos um projeto do DAD que une a URGS e a PUC. Que coisa maravilhosa. Você foi recentemente... Sim, você recebeu recentemente uma homenagem na França. Isso, foi um doutor honoris causa na Universidade Savoie-Mont Blanc, no sul do país. Nós temos com eles um diploma em francês e de mais de 20 anos de colaboração em direito do consumidor. Que espetáculo! Eles têm um centro muito adiantado sobre inovação em matéria de direito do consumidor e direito da concorrência. Então aprendemos muito com eles. Professora Cláudia Lima Marques, quando eu reassumi o PROCON no início do governo Rigoto, nos deparamos em Porto Alegre com um verdadeiro derrame de botijões de gás de cozinha, GLP, adulterados. Muitos com areia ou água dentro. Então era metade gás e o resto era areia ou água, lesando os consumidores. E esses botijões eram enchidos por revendas não regularmente estabelecidas, não tinha autorização da ANP para funcionar como revenda. Foi um trabalho difícil na época, precisamos do apoio das distribuidoras, nós contamos com o apoio do falecido delegado Carlos Miguel, da DECOM, com a Brigada Militar. Foi muito difícil, foram meses de um trabalho exaustivo até que conseguimos estancar esse verdadeiro crime nas relações de consumo. Inclusive pedindo ao consumidor que sempre pedisse nota fiscal do botijão. Nota fiscal é garantir que ele está comprando uma revenda regularmente estabelecida. Perfeito. Aí chegava na casa dele, é Ultragás e não é, ou é Liquigás e não é Liquigás, é uma revenda pirata. E eu agora, professora, eu estou preocupado com uma coisa. O ano passado, a Agência Nacional do Petróleo, com sede no Rio de Janeiro, fez uma consulta pública sobre a possibilidade do enchimento fracionado dos botijões. Ou seja, o meu botijão terminou, pego ele nas costas, vou numa revenda e diz, bota R$20 de gás para mim e levo para casa. Fiquei preocupado com isso e fiz um parecer, dei uma opinião como vice-presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, manifestando a minha preocupação extrema com isso em relação à segurança, à vida, à segurança do consumidor. Quem fiscalizaria isso, por exemplo? Outra coisa, o gás de cozinha, o GLP, ele é mais pesado que o ar, ele se acumula no chão, qualquer coisa pode explodir. Nós temos aí registros de acidentes horríveis com o gás. E esse assunto voltou agora. O presidente da ANP quer uma espécie de desregulação do setor, que é permitir que o consumidor faça esse carregamento, procure esse enchimento fracionado, acha que marca das distribuidoras não é importante, quando eu entendo que é muito importante, porque as distribuidoras têm o dever de requalificar o botijão. Se ele está ruim, elas têm que reformar ele ou até desprezá-lo para ter recipientes seguros. E eu queria a sua opinião sobre isso, professora. Perfeito. Olha, eu agradeço. É realmente um tema muito preocupante, não é? Eu também já tive a oportunidade de fazer alguns estudos sobre isso, mas pensando no direito consumidor em geral, a tendência não é essa.
Eu acho que a tendência, pelo menos da jurisprudência que eu acompanho, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é considerar a marca importantíssima para o consumidor, porque é a marca que traz confiança. Me parece que, claro, pode haver um tipo de diminuição no custo, não é? Mas com um produto intrinsecamente perigoso, que é o gás, né, como muito bem colocou, não me parece que uma desregulamentação venha a favor do consumidor, me parece que vem contra, né? Ao contrário, eu também acho. O maior controle é que seria a favor. Então, quanto à marca, já fiz um estudo nesse sentido, a marca no próprio botijão é uma segurança, porque se houver algum tipo de falha, ou mesmo... porque aquele que colocou a marca, ou que está fazendo o controle sobre aquele botijão, tem, como muito bem disse, que requalificá-lo, que verificar se ele tem algum tipo de perigo eminente, não é? Antes de colocar de novo para ser enchido no mercado, né? E ainda, se a pessoa vai ficar, vamos dizer, dona do botijão, né? Que eu acho que foi o aspecto que eu estudei, aquele botijão com aquela marca pode ser enchido com gás de outra marca. Eu trabalhei também num acidente lamentável do shopping Osasco. Me lembro. Até hoje é muito difícil, não foi estabelecido se foi um fato do produto, se foi a construção do shopping com aqueles gasodutos muito próximos das cozinhas, né, que deu a explosão, ou se foi um fato do serviço, se foi um novo tipo de gás, um novo fornecedor que eles tinham trocado algumas semanas antes, que ao colocar um gás mais volátil naquele ambiente, né, porque tudo tem a ver com o ambiente, claro, é um produto perigoso, e levou à explosão de um shopping center inteiro. Aquilo foi uma coisa foi terrível. O maior desastre de consumo devastador, no Brasil. Foi devastador. Então, veja que não é uma brincadeira infantil, né? O gás de cozinha, né? Toda essa preocupação que se tem hoje, né, com os níveis de segurança do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é claro, artigo 8º. O fornecedor não pode colocar produto que sabe ou deveria saber que é perigoso no mercado. Então, se ele tem ali a marca dele, o botijão é dele, e depois eles trocam e tal, tem todo um sistema lá muito já complexo, né, de troca de gás de cozinha, aquilo é uma responsabilidade. Se ele sabe que o botijão vai apresentar um defeito em breve, ele tem que retirar o botijão. E o outro que vamos dizer que vai colocar ali R$20 no seu exemplo, né, eu acho realmente muito, não perigoso, né, mas eu acho que devíamos repensar isso, né? Eu acho que inclusive a Senacom, que é o nosso órgão máximo, poderia fazer. Concordo. Ele é muito consciencioso, né? Poderia fazer, porque, vamos dizer, no custo-benefício, né? Hoje se fala muito análise econômica, o doutor Luciano Tim gosta muito de análise econômica, eu acho que o que ganha o consumidor, ele perde imediatamente nesse perigo que vai renascer na sociedade brasileira, né? E sobre essa pirataria, vamos dizer, que aconteceu em Porto Alegre, foi muito boa essa atuação dos órgãos de Estado. Acho que os órgãos de Estado, o colega representou o PROCON, né, e tantas secretarias, eles têm que estar preocupados com a segurança do consumidor. E as agências também. Infelizmente, as agências brasileiras, e parece que a ANP também está nessa linha, elas têm, inclusive, se negado a proteger o consumidor. Eu acho isso perigosíssimo, né? E leva a que alguns órgãos, do IDEC, por exemplo, têm pedido o fim de algumas agências. Tem pedido, eu tenho acompanhado. Tem pedido o fim das agências. Por quê? Porque se não protege o consumidor, a quem ela protege? Eles dizem que estão cuidando do marco regulatório apenas. Esse é o papel fundamental. Então... Mas no marco regulatório tem uma caras, ponta. Né? O consumidor é uma ponta importante. Né? E o consumidor é o destinatário final do mercado. É o que estamos vendo no país, é um risco sistêmico você não pensar nos consumidores. Então, se não tem consumidores, as lojas estão vazias, está tudo, a economia não roda. Por quê? Porque não tem quem adquira aquele produto ou serviço. E ainda os produtos e serviços vão ser perigosos para os consumidores, quer dizer, vai baixar o nível de segurança. Acho isso um retrocesso muito ruim. E acho que as agências deviam, vamos dizer, o Estado regulador, né, não é um Estado ausente, ele é um Estado presente, é um Estado que coloca prioridades, né? E a prioridade não pode ser só a liberdade econômica, não é? Apesar de eu
considerar que é importante, né? Mas liberdade econômica com alguém para consumir, porque senão não tem porquê, vai produzir só para exportar, no caso do gás de cozinha, nem tem condições, né? Nosso gás, eu também já trabalhei no gasoduto que vem da Bolívia, né? Então, quer dizer, não é nem um produto totalmente nacional. É verdade. Então, realmente, me parece perigoso. Acho que é um tema muito importante esse da segurança dos produtos e, vamos dizer, o futuro está em aumentar a segurança, né? A tendência é o controlador do sistema, não é? Que todos, até na internet, né? Aquele que controla, que constrói os caminhos, ele que é o responsável. No caso do gás de cozinha, quem coloca a marca no seu botijão. Acho que quebrar essa lógica não é quebrar um privilégio, é quebrar um sistema de segurança num país de terceiro mundo, um país emergente, né? Então, de um perigo muito grande. Eu estou me lembrando, quando o José Fortunati era prefeito de Porto Alegre, o Dr. Santini e eu ajudamos a criar o PROCON municipal. Fizemos o projeto de lei, ajudamos, contribuímos de todas as formas. E nós tínhamos naquela época, professora, registrado diversos acidentes envolvendo o tal do liquinho, aquele botijãozinho pequeno de... E nós levamos ao prefeito Fortunati uma ideia, uma sugestão que ele fizesse uma portaria proibindo a venda do liquinho em Porto Alegre. Porque esse liquinho, ele era enchido exatamente dentro das revendas. E às vezes ultrapassava o limite do gás, e ele não tinha válvula de segurança. E as pessoas usavam o liquinho para ligar maçaricos, para fazer concertos em casa. Eu me lembro, eu morava na Baixo Cassal com a Independência, um dia um apartamento explodiu, era um rapaz que estava lá fazendo um processo de solda num cano e ele morreu. Claro. E um outro saiu na rua caminhando, todo queimado, uma coisa assim horrível. Porque o liquinho não tem válvula de segurança. E o prefeito Fortunati acionou ainda disse assim, Apple, que pena que não é uma lei, que ia chamar de lei Apple. A gente lutou para isso, quer dizer, as revendas enchiam esse liquinho, de que forma a gente não sabe, e os acidentes eram comuns. Quer dizer, agora nós vamos reviver uma situação dessas, professora, de permitir que as revendas recarreguem botijão com R$10, R$20, R$30. Quem fiscaliza isso? E essa quantidade que o consumidor está comprando vai estar efetivamente ali dentro? Ele não enxerga. O botijão não permite ver. Existem botijões de um plástico transparente, mas são muito poucos esses recipientes mais em São Paulo. Claro. É um retrocesso, né, professor? É um grande retrocesso. Eu me lembro agora de uma outra decisão do nosso STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte, vamos dizer, em Direito Privado Superior, que é um caso de gás também. É um caso de fornecimento de gás para hotéis e não enchiam totalmente. Como a pessoa não vê, né, porque aquilo está fechado, ficava lesado. E outros casos de lesão aos direitos do consumidor, aí no caso econômico, né, por essa possibilidade de estar enchendo, mas quem é que controla isso? Quem controla? Sabe? E a segurança, né? Quem mede? A segurança. E realmente, acho que se nós vamos caminhar ao contrário, isso será muito negativo para o mercado brasileiro em geral, né? E principalmente para as pessoas que têm menos condições vão ser as mais lesadas. É verdade. Tenho certeza que nos bairros mais nobres talvez não aconteçam tantos problemas, mas nos bairros mais simples e onde há mais dificuldade de acesso a bens de consumo, isso será pior. Então, acho uma tendência muito negativa para o futuro e vejo com preocupação isso. Acho que o movimento consumerista devia se interessar por isso e se manifestar, né? Professor, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu, por mim, ficava aqui conversando muito tempo. Mas eu quero comentar uma coisa com a professora. Recentemente, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que taxa de conveniência em ingresso é venda casada. Eu fiquei horrorizado. Doutor Arquimedes, meu amigo Pedreira Franco, foi diretor do PROCON lá na Bahia, está sempre ligado ao movimento, ao Sistema Nacional, divulgando, eu digo, doutor Arquimedes, eu não concordo com essa decisão. Isso aí é um erro muito grande. Foi provocado por uma entidade de defesa do consumidor aqui do Sul, que a gente não sabe nem quem é. Não sei que entidade é essa. Porque é opcional ao consumidor pagar aquela taxa para ter a conveniência de receber seu ingresso em casa ou chegar na portaria
do teatro, do cinema, e está separadinho lá para não entrar em fila. Principalmente pessoas idosas, pessoas doentes. Eu me levantei contra isso nas redes sociais, eu tenho um perfil público, o Alexandre Apa, Voz do Consumidor, no Facebook. 99% das pessoas me aplaudiram, e eis que esses dias eu vejo um parecer da professora e do professor Bruno Mirage, junto à Senacom, dizendo que efetivamente não caracteriza venda casada. E que, portanto, é conveniência ao consumidor, ele paga se quer. E aí o doutor Luciano Tim já orientando aos PROCONs para terem mais um pouquinho de calma nisso aí, né? Porque estavam querendo autuar as produtoras, né? Eu concordo e acho que é um tema importante, porque está cada vez mais esse mundo, vamos dizer, digital, não é? Oferecendo conveniências para o consumidor. A decisão da ministra Nancy Andrighi não está errada, aí ouso discordar, né? Porque no caso que ela analisa, só existia esse método, não existia uma opção. Então, acho muito importante que haja opção. Por exemplo, se a pessoa mora naquela cidade, Porto Alegre, por exemplo, pode ir lá e pegar, e aí não precisa taxa de conveniência, porque vai pegar, né? Mas, se mora no interior, aí sim é uma conveniência, não é? Então, eu acho que nós temos que nos preparar para a complexidade do mundo digital. O mundo digital não pode ser o caminho único para alguma coisa. Se ele é uma opção, se ele é uma conveniência, então, realmente, nós temos que aceitar, é um novo business, não há nenhum problema quanto a isso. Então, esse parecer foi até criticado, mas eu acho o seguinte, eu acho que é inevitável a digitalização da nossa vida, uma certa robotização das coisas, e o importante é manter para todos os consumidores opções do mundo digital e opções do mundo físico. Acho que isso vai nos levar mais adiante, e o radicalismo nesse momento vai nos restringir às opções. Concordo. Muito bem, essa é a minha querida amiga professora Cláudia Lima Marques, maior autoridade no direito do consumidor do Brasil, uma das maiores do mundo, uma intelectual, uma escritora, palestrante, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma alegria encontrar a minha amiga querida. Muito obrigado. Esse trabalho bonito aí. Muito obrigado pela entrevista. Estamos concluindo por aqui, direto aqui do escritório da professora Cláudia Lima Marques, para o consumidor RS Alexandre Appel. A professora tem razão. O direito à informação, à proteção da vida e à segurança estão claros no capítulo 3º do artigo 6º do Código de Proteção e Defesa ao Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E o Consumidor RS faz agora um rápido intervalo. Na volta, você confere a oftalmologista, diretora técnica do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, doutora Tiziana Granzotto, explica o glaucoma, enfermidade que não tem cura, mas é tratável. Um rápido intervalo, a gente já volta. Buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no Jet Oil. Isso que é pit stop, hein? Goodliss. Já piloto de estoque, tem piloto de piloto, louco pra trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Pilota agorizada. As galinhas, os cavalos. Onde tem desconto com Abastece Aí? Posto Ipiranga, lugar completo, só lá. Como a Panvel pode facilitar o seu dia? Você pode comprar na loja, site, app ou pelo telefone e retirar onde, como e quando quiser. É a Panvel facilitando tudo para deixar você sempre bem.
Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. De volta o Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária, que lançou o Guarida Show, o maior evento de ofertas em aluguéis do estado. Procurando imóvel para alugar? De 19 de agosto a 2 de setembro, imóveis residenciais com descontos de até 30%, ou em até 60 dias de aluguéis grátis. Confira no site da Guarida, guarida.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. Hospital Moinhos de Vento, redefinindo o impossível. E Panvel Farmácias, você sempre bem. E a minha dica é a Estética Felipe Lima, localizada na Zona Sul de Porto Alegre. Conta com a melhor equipe para você que quer se sentir incrível. Então não perca tempo, agende o seu horário. Em geral, o tratamento do glaucoma ele é iniciado com o uso de colírio ou laser. Porém, em alguns casos, o manejo deve ser cirúrgico. Hoje ainda não há tratamentos que possam recuperar os danos e a perda visual causados pelo glaucoma. Nem mesmo cirurgias antiglaucomatosas. Elas são realizadas com o objetivo de controlar e melhorar a pressão intraocular e, desta forma, tentar evitar a progressão da doença. Existem vários tipos de técnicas cirúrgicas para o glaucoma. Todas apresentam indicações e cuidados e riscos específicos, importantes de serem discutidos com o seu médico. A doutora Tiziana Granzotto, médica oftalmologista, especialista em glaucoma e diretora técnica do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, concedeu entrevista ao diretor do Consumidor RS, Alexandre Appel, a respeito desta enfermidade. Estamos no Banco de Olhos de Porto Alegre, aqui na rua Engenheiro Walter Bel. Vamos entrevistar a doutora Tiziana Granzotto. Ela é diretora técnica do Banco de Olhos. Nosso assunto não é sobre a diretoria técnica, é sobre uma doença, um mal que aflige uma parcela significativa da população, que é o glaucoma. Doutora Tiziana, o que é o glaucoma? Bom, o glaucoma é uma doença que acomete basicamente ao nervo do olho. Tá? O olho é uma estrutura super especializada e ele funciona como um prolongamento do cérebro. Tá? E justamente essa estrutura que faz a conexão entre o globo ocular e o cérebro é o nervo óptico. Então é essa estrutura que acaba sendo comprometida quando uma pessoa tem glaucoma. Então, o glaucoma é isso, é uma neuropatia óptica progressiva, então esse é o conceito, tá? E antigamente até se falava muito assim, glaucoma é pressão alta no olho. Hoje a gente tenta frisar que não é só isso, né? A pressão alta no olho, ela acaba sendo um fator de risco muito importante. Mas para eu ter glaucoma, eu preciso ter uma lesão de nervo óptico, tá?
É uma doença super importante. Como é que surge? Quais são as causas dessa doença, doutora? Pois é. Então, assim, o glaucoma ele não tem uma causa específica. Tá? E não tem como a gente dizer, olha, é porque eu comi pouca cenoura ou porque eu deixei de fazer alguma coisa que surgiu glaucoma. A causa exata da doença a gente não tem conhecimento. O que a gente conhece são alguns fatores de risco. Né? Então, a pressão intraocular elevada é o principal fator de risco para eu desenvolver glaucoma. Tem alguns outros fatores. Então, a história familiar é outro fator que a gente considera bastante. Se eu tenho algum familiar, principalmente familiar próximo, pai, mãe, irmão, com glaucoma, tem mais chance de eu desenvolver glaucoma. Quer dizer, pode ser genético. Ele não é uma doença genética, mas tem um componente hereditário, que a gente chama. Tá? Existe uma diferenciação médica para isso, mas então a gente diz isso, tem um componente hereditário. Se eu tenho algum familiar com a doença, eu tenho mais chance de ter. O fato de a minha mãe ter glaucoma e meu pai ter glaucoma, obrigatoriamente eu vou ter? Pode ser que não. Tá? Então não dá. Pode ser que não. Pode ser que não. Tá? Então aumenta o meu risco, mas não é determinante para eu desenvolver a doença. Quantos casos de glaucoma vocês atendem por mês aqui, por curiosidade? A gente tem dois, que o Banco de Olhos atende tanto SUS quanto privado. Né? Então, em média, pelo SUS, a gente atende uns 400 pacientes por mês. 400 por mês? Por mês, tá. E no privado é um pouquinho mais difícil de estimar, porque cada médico que atende aqui no nosso centro de consultas privado acaba tendo uma estimativa única, assim. Mas a gente tem vários colegas que atendem exclusivamente ou atendem basicamente agendas de especialidade de glaucoma, com pacientes que vêm aqui com glaucoma e fazem acompanhamento com esses médicos. Tem que fazer acompanhamento. Com certeza. Então, assim, uma das coisas que contribui para a gente ter um número muito grande de pacientes é justamente isso. O paciente que tem glaucoma, ele não tem cura. É uma doença de segmento, uma doença crônica. Não tem cura? Não tem cura. Tá? No momento que eu tenho um nervo que está danificado por glaucoma, não existe nada que eu possa fazer para tirar esse dano do nervo. Então, a nossa batalha no tratamento do glaucoma é justamente isso. No momento que a gente identifica a doença, e por isso que é importante um diagnóstico precoce, a gente luta e a gente trata o paciente para evitar que essa doença progrida. Tá? Como é que faz o diagnóstico precoce? Pois é. Então, o diagnóstico precoce, a única forma que tem da gente fazer o diagnóstico é fazer uma avaliação oftalmológica. Tá? É o médico oftalmologista que consegue identificar fatores no exame oftalmológico que possam indicar a doença. Identificando esses fatores, a gente vai solicitar alguns exames complementares. Então, basicamente, na consulta de rotina, o que a gente acaba analisando? Tá? A gente analisa a pressão intraocular, que é o principal fator de risco. Você bota como se fosse um palitinho de fósforo, não é isso? Uma coisinha. Na verdade, tem alguns tipos de medidores de pressão intraocular, né, de tonômetros. Tá? Então, tem alguns que são de sopro, tem alguns que são de contato, que é uma luzinha azul, mas né, que a gente usa um colírio amarelado, que deixa o olho do paciente amarelado. Né? Isso. Então, esses aí isso aí é para medir a pressão do olho, tá? Que é super importante. Além disso, a gente acaba avaliando um pouquinho a anatomia do olho para ver se o paciente tem um ângulo mais aberto ou fechado. Isso influencia bastante também. Como que vê isso? Isso aí é através de um exame de gonioscopia. Na verdade, tem duas formas. Ou é um exame mais básico de lâmpada de fenda que a gente faz, tá? E existe um mais específico que, na suspeita de um ângulo fechado, a gente faz uma gonioscopia, tá? Que é um exame um pouquinho mais detalhado, mais minucioso, tá? Como é feito esse exame? Com uma lente especial, tá? Então, assim, tem alguns colegas que não fazem e acabam encaminhando para o especialista se acharem necessário. Então, assim, a gonioscopia, o oftalmologista geral pode fazer, mas tem alguns que se sentem mais confortáveis de passar para um especialista para fazer essa avaliação. Tá? Quem tem glaucoma pode ficar cego? Com certeza, tá? Então, assim, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né, é glaucoma. Tá? É diferente, por exemplo, se eu tenho catarata é a principal causa de cegueira no mundo, mas é uma causa de cegueira reversível. Eu opero a catarata, em geral, eu recupero a minha visão. Tá? No glaucoma, não. No glaucoma, tudo que eu perder de visão, não tem volta. Não volta mais? Não volta. Porque é uma lesão e como é que a pessoa pode identificar em si que está desenvolvendo um glaucoma? Eu, por exemplo, hoje, na coletiva de imprensa que tive lá no Banrisul, tinha horas que eu não enxergava direito os slides. Eu tenho óculos multifocal. Digo, será que eu estou precisando trocar as lentes? A frasezinha de baixo não me parecia inteligível. Enfim, como é que a pessoa pode identificar nela que está desenvolvendo o glaucoma, que é uma coisa tão séria? A gente espera que o paciente não possa identificar, porque se a gente esperar o paciente identificar, ele vai estar com uma perda muito importante de visão. Então, a única forma que o paciente tem de perceber, olha, que eu posso estar com glaucoma, seria por uma perda importante de visão. Isso é o glaucoma mais comum, que é o de ângulo aberto. Tá? Em geral, o glaucoma é isso, e até por isso que ele é uma doença muito perigosa e ruim, porque ele é silencioso. Não tem como a gente perceber que está com glaucoma.
Tá? E por isso que, assim, o que acontece? De vez em quando a pessoa vai lá, faz um exame de óculos, na ótica, enfim, que a gente acaba não recomendando. Por quê? Porque eu posso fazer um óculos, fazer um teste de óculos e enxergar bem na tabela e já posso ter um glaucoma. Então, o fato de eu estar enxergando numa tabela, num exame de óculos, não quer dizer que eu não tenho uma doença inicial. Doutor Tiziane, deixa eu fazer um parênteses aqui. Existem camelôs vendendo óculos no centro da cidade com grau a lente. É inacreditável isso. É inacreditável. Então, a pessoa acha que não está vendo bem, não está enxergando bem. Pode ser um problema sério como um glaucoma e vai comprar um óculos num camelô, fazendo o teste em 2, 3 óculos com grau. Isso é uma loucura, né, doutor? Não, isso aí pode ser muito prejudicial, até por isso. Então, assim, eu comprei um óculos ali e enxergo bem. Estou enxergando bem porque eu comprei um óculos e agora eu estou conseguindo ler. É completamente errado, porque, na verdade, a consulta oftalmológica, quando o paciente vai para fazer, então, assim, mas eu não vou ir no oftalmologista porque eu só preciso de um óculos, olha aqui, já estou enxergando. Mas toda consulta com o oftalmologista é uma oportunidade de a gente fazer um diagnóstico precoce de várias doenças, não só do glaucoma, entendeu? Então, assim, o paciente passa numa consulta para avaliação de óculos, em geral, a gente faz outros exames que são importantes, principalmente a partir de uma determinada idade. Assim. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem a recomendação de fazer uma vez por ano uma avaliação com o oftalmologista, mesmo que o óculos esteja bom. Então, mas meu óculos está bom, tem que consultar? Tem, porque a partir dos 40 aumenta as chances da gente ter várias doenças, né? Glaucoma é uma delas, catarata, degeneração macular relacionada à idade. Então, todas essas doenças, de vez em quando, em estágios iniciais, não são perceptíveis pelo paciente. E faz muita diferença a gente fazer um diagnóstico precoce. Né? Bom, diagnosticado o glaucoma. Como é que trata isso, doutora? Então, assim, a gente tem alguns tipos de abordagem, tá? A mais comum e a mais fácil para o nosso meio acaba sendo o uso de colírios, tá? Colírios. E tem algum medicamento novo que mantenha naquele grau, que não deixe progredir? Na verdade, não, isso não depende de ser medicamento novo ou não, né? Então, assim, a gente fazendo um bom ajuste de medicações, de vez em quando o paciente precisa usar um colírio, tem outros que precisam de 2 ou 3 drogas, isso aí a gente vai avaliando até de acordo com o estágio da doença. E tem, claro que sempre está surgindo medicação nova, mas de vez em quando tem paciente que não progride porque está usando e está bem adequado com uma medicação que já está no mercado e que está funcionando bem. Né? Então, felizmente, a grande maioria dos casos a gente consegue controlar e consegue estacionar usando tratamento medicamentoso ou também, então, assim, a gente tem outros tipos de tratamentos que são com laser, tá? Então, existe um laser. Um laser? Isso. Então, assim, existe um laser que ele faz um tratamento da parte de escoamento do olho. Então, ele aumenta o escoamento do líquido que circula dentro do olho e, com isso, ele acaba ajudando a controlar a pressão do olho, pressão intraocular, né? Então, existe um laser que a gente pode considerar como uma alternativa para um tratamento inicial também. Tá? Cirurgia não tem? Cirurgia tem, só que a cirurgia para glaucoma? Tem cirurgia. Isso é muito importante a gente conversar, porque os pacientes, assim, de vez em quando chegam no consultório, doutora, eu quero fazer cirurgia porque eu estou perdendo a visão por glaucoma e quero recuperar essa visão. Né? Não tem problema. Então, assim, quando a gente faz a cirurgia do glaucoma, a gente faz a cirurgia para ajudar a baixar a pressão do olho. Não existe cirurgia. Que tipo de cirurgia? É uma cirurgia fistulizante, que a gente chama. Delicadíssima. Delicadíssima, tá? Vocês operam com aquelas lentes grandes na frente? A gente opera com microscópio. Microscópio. Né? Mas essa cirurgia do glaucoma, isso é muito importante para os pacientes. Ela não devolve a visão que o paciente perdeu. Né? E como ela pode ter complicações, o que a gente fala sempre? A gente prefere os tratamentos menos invasivos. Então, se eu tenho um paciente bem adaptado com colírio e que está com a doença estável, com o uso de colírios, a gente vai manter com os colírios. A gente passa a pensar em cirurgia de glaucoma, pelo menos a cirurgia tradicional de glaucoma, quando é um caso mais avançado que não está controlando bem com colírios. Hoje em dia, já está chegando aqui em Porto Alegre, isso é uma coisa muito boa, tá? Há muito tempo, já tem fora daqui, mais de 10 anos, tá? A gente tem o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva em glaucoma. Tá? E agora, aqui no Brasil, a gente está começando a ter isso daí. Vocês estão fazendo aqui? Aqui no Banco de Olhos já começamos a fazer. Tá? Desde quando vocês fazem aqui? Faz um mês que a gente faz aqui no Banco. Um mês? Quem é que está fazendo? Eu fui a primeira que coloquei. Foi a primeira? Felizmente, na verdade, sim, eu fico muito contente, mas eu fui a primeira, mas por um... E a doutora foi ver a técnica onde? Exatamente. Já lá em 2014 eu fui para o Canadá, fiz um estágio lá, tá, com um médico canadense que é bastante reconhecido na área de glaucoma e cirurgia de segmento anterior, que a gente chama. É um dos centros mais evoluídos do mundo, né? Na verdade, o Canadá e esse médico especificamente é um médico bastante inovador e que traz bastante
novidades, assim. Então, ele é um médico realmente de ponta. E ele já faz há muito tempo, nos Estados Unidos já se faz há muito tempo, na Europa também, tá? Chegou há pouco no Brasil, já tem liberação da Anvisa. E a gente trouxe, então, assim, no Brasil já está acontecendo, e no Banco de Olhos a gente começou a fazer agora em junho. Foi a doutora que fez a primeira. Quem era esse paciente? Então, era um paciente com um glaucoma intermediário, então é isso que eu ia comentar. Esse tipo de cirurgia minimamente invasiva nos permite tratar um paciente com glaucoma não tão avançado. Entendeu? Claro que eu não posso querer... Num glaucoma avançado, ele não vai ter um bom resultado. Então, a gente tem que selecionar muito bem o paciente que vai ter indicação para essa cirurgia. Não dá para a gente... eu quero fazer a cirurgia minimamente invasiva. Se é um glaucoma avançado, não dá. Não é o perfil de paciente. Mas é mais uma coisa que a gente tem num arsenal terapêutico, né, para o tratamento do glaucoma. Então, por exemplo, é um paciente que está com alergia ao uso do colírio, não tolera muito bem usar o colírio. Então, a gente tem essa alternativa cirúrgica que é muito menos agressiva do que a que a gente tinha tradicionalmente, né? Mas a cirurgia que a gente tinha tradicionalmente, ela tem ainda um espaço muito importante, principalmente para pacientes com glaucoma avançado. Interessante. Quem é que tem mais glaucoma? Homem, mulher, raça, idade, velho, jovem? Quem é o paciente, o público que apresenta glaucoma? Bom, então, assim, em termos gerais, a gente não tem em termos de sexo, a gente não tem uma diferenciação muito grande. Homens e mulheres têm glaucoma de uma forma bem parecida, assim, bem similar. Aí, outros fatores, a gente tem algumas preferências do glaucoma. Então, assim, é uma doença característica de pessoas mais velhas, tá? Existe o glaucoma no jovem, mas é o glaucoma congênito, que é aquele que a criança pode nascer com ele, que é uma malformação. E é uma doença um pouco diferente desse glaucoma que acontece na pessoa mais velha. O que eles têm em comum é a pressão alta no olho, mas os mecanismos da doença são diferentes. Então, assim, existe o glaucoma congênito, que a gente pode nascer, mas, por sorte, é uma doença bastante rara. Tá? E o glaucoma esse mais comum que a gente está conversando aqui é esse que surge mais a partir dos 40 anos, né? Acomete homens e mulheres. Tem uma preferência por pessoas da raça negra, mas isso, hoje em dia, aqui no Brasil, acaba ficando um pouco diluído, porque a gente tem uma miscigenação muito importante. O país mais moreno do mundo, né? Não, e assim, a gente tem muito paciente assim, de origem europeia, enfim, que tem glaucoma. Então, não dá para... A gente leva em consideração, mas não valoriza tanto esse fator, porque glaucoma pode acometer qualquer um. O senhor pode ter glaucoma, eu posso ter glaucoma, qualquer pessoa pode ter glaucoma. Um dirigente de um grande hospital aqui em Porto Alegre, hoje já não é mais dirigente desse hospital, muito meu amigo há muitos anos, começou a ter uma perturbação visual, ele notou isso quando vinha dirigindo, uma perturbação visual, e descobriu que estava com glaucoma no olho direito. Quer dizer, glaucoma num olho só. Essa pessoa tem chance de manter uma visão mais acurada até mais o final da vida? A possibilidade de glaucoma nos dois olhos? Como é que é isso, doutor? Então, tem uma coisa que a gente fala também de glaucoma, assim, glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado. A gente brinca até, glaucoma tem sempre um sobrenome. Tá? Existe esse ângulo aberto e o ângulo fechado. O ângulo aberto é o mais comum, é esse glaucoma que, em geral, a gente está conversando. Mas existe também o de ângulo fechado, que, por alterações anatômicas do olho do paciente, o escoamento desse líquido lá dentro do olho ele fica um pouquinho dificultado. Tá? Esse glaucoma de ângulo fechado ele não é tão comum, mas ele é muito mais agressivo do que o outro, porque ele, em pouco tempo, ele pode fazer subir muito a pressão dentro do olho, e essa pressão alta, por um tempo até não tão alto, assim, alguns dias com pressão muito alta no olho, isso pode causar uma lesão muito séria no nervo, né, e irreversível. Tá? Então, assim, teria que ver, mas então, em termos gerais, eu posso ter glaucoma nos dois olhos, tá? Eu posso ter glaucoma num olho, e até o quadro acaba acontecendo assim, geralmente eu tenho um olho um pouquinho mais comprometido que o outro, ou faço o diagnóstico, a lesão um pouquinho maior num olho do que no outro, mas o glaucoma de ângulo aberto, tanto de ângulo aberto quanto de ângulo fechado, eles acabam acometendo geralmente os dois olhos. Os dois olhos? Os dois olhos, tá? Por sorte, a gente tem isso, tem essa assimetria de apresentação, e a gente acaba preservando, pelo menos, a visão de um dos olhos dos pacientes. Quer dizer, não é uma doença incapacitante se descoberta a tempo? Sim e não. O que acontece? Tem tipos de glaucoma que o paciente que são muito agressivos. Independente de tudo que a gente faça, aquela doença é uma doença muito agressiva por um fator individual que a gente não sabe por quê, que em algumas doenças... O que acontece? Tem pacientes que fazem diagnóstico de glaucoma com 60 anos, usam um colírio e mantêm uma pressão muito boa e vão até aos 80, 90 muito bem. Tem pacientes que fazem diagnóstico de glaucoma já com 40 e a gente usa 1, 2, 3 colírios, tem que fazer cirurgia e aquela doença continua progredindo. Exatamente o porquê disso aí, por que numa pessoa ou na outra as apresentações são diferentes, a gente não tem como. Então, assim, mas em termos gerais,
a gente frisa muito isso. Então, independente da idade, se eu faço um diagnóstico mais precoce, eu tenho muito mais chance de conseguir controlar a doença. Então, quanto mais avançada é a doença, se o paciente chega com glaucoma muito avançado, é muito mais difícil da gente conseguir manter essa visão. Nós fizemos uma reportagem aqui no Centro de Recuperação Visual, e as moças ali estavam me dizendo o problema do glaucoma, né? Chega um ponto que as pessoas têm que usar um óculos, todo especial óculos para ver televisão, sei que com umas lentes incríveis, né? Quer dizer, que doença difícil essa? A gente acaba, quando o paciente tem uma doença muito avançada, a gente tenta com esses auxílios ópticos, a gente acaba otimizando aquele pouquinho de visão que o paciente tem. Então, caracteristicamente, o glaucoma ele vai restringindo o campo de visão do paciente, né, periférico. Mas, claro que hoje em dia, até com exames mais específicos que a gente tem, uma tecnologia mais moderna, a gente já consegue ver também que o paciente com glaucoma, mesmo um glaucoma inicial, já pode fazer uma lesão na visão central. Então, é uma doença muito interessante para quem trabalha com isso, né, porque ela tem vários fatores, ela não é uma doença muito... ela é multifatorial e cada paciente pode se apresentar de um jeito. Então, até isso, de vez em quando tem paciente que chega para mim e fala, doutora, qual é a pressão boa? A pressão boa é aquela em que a doença não progride. Então, assim, para o senhor pode ser 15, para mim pode ser 12, para outra pessoa pode ser 20. Então, ela tem isso, né? Ela é uma doença muito individualizada. É um trabalho artesanal que a gente faz para acompanhar um paciente, né? Então, cada paciente vai ter uma pressão ideal, né? Cada paciente vai ter um tratamento ideal, que nem tem pacientes que de vez em quando chegam. Eu tive uma paciente um dia desses, que chegou assim, doutora, o que a senhora me diz aqui, ó, desse colírio maravilhoso aqui, que eu li na Veja, que surgiu? Esse aqui maravilhoso. Eu disse, pois é, vamos ver sobre esse colírio maravilhoso. Esse aqui, ele tem um dos componentes que a senhora tem alergia, a senhora não pode usar. Né? Então, assim, é engraçado porque de vez em quando se vende uma ideia, meu vizinho usa esse colírio e o glaucoma dele nunca progrediu. Cada caso é um caso, né? Então, é muito difícil a gente tentar tirar de uma pessoa um modelo e passar para outra, porque cada um tem a sua individualidade, né? A sua resposta ao tratamento. Então, por isso que acaba sendo muito bom de trabalhar também, assim, acaba sendo recompensador, porque a gente acaba trabalhando com um paciente de uma forma, com outro de outra, e isso é muito bom, essa relação, inclusive, que a gente estabelece. O paciente de glaucoma é um paciente crônico, né? E é um paciente que acaba virando o nosso amigo, porque ele está lá no consultório, tem uns que vão a cada 2, 3 meses, tem uns que vão a cada 6 meses, mas é um paciente que precisa ter esse acompanhamento regular. Lente de contato não tem nada a ver com favorecer o surgimento do glaucoma. Não existe nada de evidência de que a lente de contato possa prejudicar o paciente. O risco que um paciente de glaucoma tem com a lente de contato é o mesmo que os outros pacientes. Tem que cuidar a parte de higienização, enfim. Mas a lente de contato não está contraindicada, não. Esses colírios que deixam o olho bem branquinho, bem clarinho, pessoas que vão em festas, etc. Colírio para deixar o olho claro, dá problema? Dá. Não tem indicação, né? Enfim, na verdade, toda medicação, quando bem indicada, ela vai funcionar porque a gente precisa, mas a gente sempre tem que considerar, e mesmo os colírios de glaucoma, que as medicações podem ter efeitos colaterais, né? Então, assim, nos colírios de glaucoma, uma das grandes queixas que a gente tem dos pacientes, e realmente, e o uso crônico também acaba proporcionando isso daí, é que o paciente, o meu olho arde um pouco, o meu olho fica um pouco vermelho, porque está usando cronicamente uma medicação, né? Então, a gente entende isso. Ao mesmo tempo que a gente agradece por ter esses colírios, né, disponíveis, porque é isso que a gente consegue, é com isso que a gente consegue segurar a doença, a gente sabe que eles têm efeitos colaterais, né? Então, usar colírio por motivos não tão nobres assim, ou não tão indicados, eu usei porque o meu amigo usou, isso, aquilo, não tem por que a gente usar assim, tá? Porque pode ter efeitos colaterais. Óculos escuro pirata, não mesmo? Não, nem pensar. Não. Nem pensar. A gente tem disponível materiais bons, assim. Então, tudo que é pirata, o grande problema é que a gente não sabe o que tem naquele material ali, né? Então, e de vez em quando até prejudica. É uma coisa que a gente sempre frisa. O óculos escuro, se ele não tem os filtros de proteção, ele é até pior. Né? Porque o nosso olho, quando a gente está num ambiente mais escurecido e a lente faz isso, ele dilata a pupila. No momento que eu dilato a pupila, eu estou recebendo mais raios dentro do meu olho. Então, se eu não tenho filtro, é pior ainda. Esse dia eu vi um filme no Facebook que é bom dirigir de noite com óculos escuros que a pessoa enxerga melhor. É verdade ou é boato? Não existe embasamento. Tem sentido? Não tem sentido. Né? Eu acho que de noite, de óculos escuros, vai prejudicar mais a visão. Eu acho que não tem sentido, não. Banco de Olhos tem corpo clínico para atender? Com certeza.
pacientes com problema de glaucoma? O Banco de Olhos, inclusive, é um hospital de referência para casos bastante complexos de glaucoma. Tanto casos iniciais, porque assim, a gente não pode ter essa falsa, o glaucoma avançado que precisa de um médico específico, não. De vez em quando, o diagnóstico do glaucoma não é numa consulta que a gente faz. Raramente a gente faz um diagnóstico numa primeira consulta, porque a gente tem que avaliar todos esses fatores. Então, até a gente chegar a um diagnóstico de glaucoma, de vez em quando, demora 1 ano ou 2 de acompanhamento para a gente monitorar essas variações que o nervo, que a pressão pode ter. Né? Então, a gente consegue absorver muito bem esses pacientes para a gente poder fazer um diagnóstico adequado, né, de um paciente. A gente tem aparelhagem, equipamentos de exames complementares que a gente precisa, que a gente tem aqui disponíveis no hospital. E também a gente tem um corpo clínico capaz de absorver esses casos mais complexos, que precisam de cirurgia, né, que precisam de uma avaliação mais especializada, de um cuidado mais intenso. A gente tem ótimos especialistas e ótimos colegas aqui que a gente confia muito. Eu sou especialista em glaucoma e a gente tem outros colegas que fazem esse tipo de avaliação. Tá aí, glaucoma é sério, é incapacitante, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento para possibilitar que a pessoa tenha a acuidade visual, aí, pelo menos até o ocaso da vida. É por aí, né, doutor? Eu sempre falo para os meus pacientes bem isso. Eu falo assim, olha, o nosso objetivo quando a gente recebe um paciente com glaucoma é manter esse paciente enxergando para o resto da vida. Se um paciente chega com 40 anos, é um tipo de abordagem até, e se o paciente chega com 70 é diferente. Então, a gente tem que colocar no nosso planejamento, eu tenho que pensar nisso, olha, se é um nervo que está doente, esse nervo doente com 40 anos, eu quero que ele sobreviva até os 90. Né? Então, a gente vai trabalhar sempre em cima disso daí. Poder pelo menos assistir na televisão. Quem é gremista, o Grêmio, quem é colorado, o Colorado. Doutora Tassiana Granzotto, diretora técnica do Banco de Olhos. O telefone e o endereço do Banco de Olhos está na tela. Muito obrigado pela sua participação conosco, pelos seus esclarecimentos, acho que foi bastante didático, né? Preservar a saúde é muito positivo, né, doutora? Com certeza, eu acho que é o nosso principal objetivo hoje, é a gente preservar a saúde, qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Meus cumprimentos. Igualmente, muito obrigada. Muito bem, direto aqui do Banco de Olhos, para o Consumidor RS, Alexandre Appel. E o nosso programa desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS. Link Plantão do Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima! Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Agora você pode fazer suas compras no comércio de Porto Alegre a qualquer hora. Chegou o Poupay, o aplicativo que é vantagem para quem vende e para quem compra. Com o Poupay, o lojista expõe a sua marca em uma vitrine digital e o consumidor faz tudo pelo celular, economizando tempo e dinheiro. Depois, é só retirar na loja. Poupay, descontos mais perto de você. Um produto Cindy Lojas Porto Alegre. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência
e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Tem piloto furioso que quer gasolina Octa Pro para carros furiosos. E tem piloto fofura. Mofa, você é apenas marshmallow? Tem piloto de empresa. Vamos chegar lá. Piloto de piano. Quer Connect Car para abrir cancelas, piloto de rodeio? Quer ingresso com vantagens pro Rock in Rio? Posto Ipiranga, lugar completo, só lá. Como a Panvel pode facilitar o seu dia? Você pode comprar na loja, site, app ou pelo telefone e retirar onde, como e quando quiser. É a Panvel facilitando tudo para deixar você sempre bem. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.